A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando agora mais uma aula do curso de membresia das Igrejas Batista Central. Você é muito bem-vindo. Hoje nós daremos continuidade à série de estudos que nós já iniciamos algumas semanas atrás, falando sobre salvação. Nas duas últimas aulas, nós entramos no conteúdo do que o discípulo deve saber. E falamos em primeiro lugar sobre Deus e a Santíssima Trindade, onde a gente viu os atributos divinos, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, bem como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. E em seguida nós vimos a doutrina do pecado e a doutrina do homem, a antropologia. Então, hoje nós seguimos o que o discípulo deve saber, estudando e refletindo sobre a doutrina da salvação, que é a consequência lógica do que o ser humano necessita, sabendo que ele caiu em pecado. Então você, de onde você estiver, que você possa estar num lugar mais reservado, com tranquilidade, pegue aí sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você possa aí aproveitar o máximo do conteúdo que a gente vai transmitir nessa noite, tá bem? Então, de onde você estiver, ore juntamente comigo. Pai amado, Deus eterno, Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de refletir sobre a tua palavra, sobre as tuas santas verdades mais uma vez. Nos ilumina, nos guia, nos capacita a compreender a tua palavra, Senhor. Que sejamos humildes, sabendo que sempre podemos crescer em graça e em conhecimento, que sempre podemos aprender mais de ti, Senhor. E que possamos também colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, pois essa é a finalidade das tuas verdades, transformar a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco na aula de hoje, com cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, nós iniciamos o curso de membresia falando sobre o que é ser um discípulo, em seguida, as ferramentas do discípulo, e depois falamos sobre o ambiente do discípulo. E por último, nós vimos o que o discípulo deve saber, que é a série de estudos e reflexões que nós estamos fazendo nesse momento. Então hoje, na terceira aula do que o discípulo deve saber, a gente vai estudar sobre a doutrina da salvação. O que é a salvação? Por que a salvação é tão importante? A gente ouve falar tanto de salvação quando as pessoas vão evangelizar, talvez quando as pessoas foram nos evangelizar, elas disseram que nós precisávamos ser salvos. Mas por que precisamos ser salvos? O que é salvação? E que diferença isso faz na vida de alguém? Às vezes a gente absorve a ideia de salvação e até repete, mas a gente não entende muito bem o que significa, como acontece a salvação, qual o motivo de que precisamos de salvação. Então, é sobre essas coisas relacionadas à salvação que a gente vai refletir neste momento. Então, a gente vai passar por alguns temas importantíssimos a respeito da salvação. E eu quero que você acompanhe cada um deles e sempre com a Bíblia ao lado, porque a gente vai citar passagens bíblicas e é muito importante que você tenha acesso à Bíblia, que você abra a sua Bíblia e veja que aquilo que nós estamos transmitindo para você aqui não é uma opinião nossa, mas sim é aquilo que realmente a Bíblia ensina sobre salvação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos falar sobre a necessidade da salvação. Por que precisamos ser salvos? Essa é uma pergunta muito importante. E ela tem tudo a ver com aquilo que a gente falou na última aula. Na última aula nós falamos sobre antropologia, né, a doutrina do homem, do ser humano, e falamos também sobre a doutrina do pecado. E nós vimos que o ser humano ele foi criado bom, foi criado perfeito, foi criado por Deus, foi criado com uma parte material e uma parte imaterial. A parte material chamamos de corpo, a parte imaterial nós chamamos de alma ou de espírito. E que o ser humano foi criado com livre-arbítrio, a capacidade de escolher livremente, a capacidade de escolher de acordo com a sua natureza. E como um ser humano, ele tinha uma natureza livre de pecados, ele poderia escolher pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer. O ser humano então escolhe livremente, deliberadamente, voluntariamente pecar contra Deus. Então Adão e Eva comem do fruto proibido e pecam contra Deus ali no jardim do Éden.
E o que acontece? Isso desencadeia uma série de consequências terríveis, que nós chamamos de consequências, efeitos do pecado. E essas consequências, dessas consequências, melhor dizendo, a principal delas foi a morte. O ser humano, ele herda a morte de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, por causa do pecado original. Nós falamos sobre pecado original na aula passada. Então o ser humano, desde que ele vem ao mundo, ele já vem morto espiritualmente. Ele já vem distante de Deus, do mesmo jeito que Adão e Eva tiveram que sair da presença de Deus, ser lançados fora da presença de Deus ali no Éden. Por causa do pecado que eles cometeram, eles foram expulsos. O ser humano já nasce distante de Deus. Além disso, o ser humano herdou o pecado de Adão e Eva, e a consequência desse pecado é a morte. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E ali a gente falou na aula passada que isso significa não que eles morreriam na hora, mas que iniciaria o processo de morte na vida deles, e esse processo seria transmitido para todos os seres humanos. Como está lá em Romanos capítulo 5, por conta de um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte. O pecado trouxe a morte. Então veja, quando a gente fala de salvação, a gente precisa saber que o ser humano, todo ser humano precisa ser salvo porque ele é pecador. Então o ser humano ele já nasce morto espiritualmente. E é bom salientar isso, porque a gente está falando do aspecto espiritual. O pecado também afetou as nossas capacidades físicas, mas principalmente a nossa realidade espiritual. Ela nasce distante, ela nasce morta, ela nasce sem relacionamento com Deus. Então, precisamos de salvação para que haja uma restauração nessa área espiritual em nossas vidas, para que sejamos vivos espiritualmente, para que tenhamos um relacionamento com Deus espiritualmente, para que tenhamos uma vida que vai além da vida física. Então, é por isso que o ser humano precisa de salvação, de pecado ele não precisa. Por isso que o ser humano precisa de salvação. Por quê? Porque se o ser humano é pecador, ele está quebrado. Na verdade, o termo bíblico é morto. Ele está morto. Ele não está nem doente nem quebrado. Ele está morto. Ele precisa de ressurreição espiritual. Essa é a condição de todo ser humano. Essa era a minha e a sua condição antes de termos um encontro com Jesus. Então, por conta do pecado, o ser humano necessita ser salvo. E a gente vai entender de que necessariamente o ser humano necessita ser salvo. É ser salvo da condenação, ser salvo da destruição, ser salvo de uma existência eternamente afastada de Deus. Basicamente é isso, mas a gente vai desenvolver daqui a pouquinho essa ideia. Então, por conta disso, por conta do pecado, todo ser humano que nasce pecador, que nasce destinado à morte e à condenação, ele precisa ser salvo, senão o destino dele vai ser terrível. E a gente vê isso em passagens bíblicas, como essas que eu vou citar para vocês aqui agora. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que a gente citou na aula passada. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão carentes da glória de Deus. Outra passagem também, que também mencionamos na aula passada, Efésios capítulo 2, verso 1, que diz assim: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Em algumas versões vai estar: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aí lá nos versos 4 e 5, o mesmo apóstolo Paulo ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que amou vocês, vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então veja, nós, por conta do pecado, já viemos a este mundo pecadores, mortos, distantes de Deus. Mas a salvação é justamente a solução. A salvação é o que reverte o estado de morte espiritual em que nós chegamos neste mundo. É o que reverte e o que impede a nossa destruição eterna, a nossa condenação perpétua. É isso que é a salvação. Então, respondendo à pergunta, por que o ser humano necessita de salvação? Porque o ser humano é pecador, está distante de Deus, e o ser humano não foi criado para ser assim. O ser humano foi criado para viver plenamente em corpo e alma. E hoje,
ou melhor, depois do pecado de Adão, o ser humano vive em corpo, mas ele está morto em sua alma. E ele precisa então ser completado, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser de fato revivido por Deus, pelo Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Há uma necessidade de salvação para todo ser humano. Não existe esse. Do mais moço ao mais velho, todos precisam de salvação. Da criança que nasce ao homem mais velho, à mulher mais velha, mais idosa, precisam de salvação. É isso que a Bíblia ensina. O que nos leva então ao segundo ponto. Se o ser humano precisa de salvação, como é então que a salvação vem? Como é então que a salvação ela procede? A salvação, nós vamos aprender que é, na verdade, uma providência de Deus. A salvação é uma providência do Senhor. Ou seja, ela pertence a Deus e é Deus quem realiza a salvação na vida da gente. Veja, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. A famosa passagem que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha então, se o ser humano precisa de salvação, de onde é que vem essa salvação? Essa salvação não vem da inteligência do ser humano, não vem do esforço do ser humano, não vem da capacidade do ser humano, e ela também não vem como recompensa pelo que o ser humano faz. Do contrário, a salvação seria um pagamento, seria uma dívida que Deus tinha conosco. Mas não é. A salvação ela vem inteiramente de Deus. E a gente vai desenvolver essa questão do mérito depois, tá bom? Mas outra passagem também que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então veja, Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus demonstra o seu amor por nós, fazendo o quê? Cristo morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, em nossa condição natural de pecadores. Deus não esperou que a gente melhorasse, que a gente tivesse feito as coisas corretamente, que a gente buscasse a Ele, que a gente, depois de fazer tudo o que Ele quisesse, aí então Ele ia olhar e dizer: agora meu filho e minha filha merecem a salvação, então eu vou salvá-lo. Não, porque a salvação ela não vem como consequência do que o ser humano faz. Ela é mérito da graça de Deus e não da ação do homem. Então Deus nos salva. Deus é a origem da salvação. O ser humano precisa de salvação, é a primeira coisa que a gente observa. A segunda coisa é que quem tem essa salvação, quem tem esse poder de restaurar o ser humano, é Deus. É por isso que todo ser humano precisa de Deus. Se algum ser humano nesta terra não tem um encontro com Deus, ele está perdido. Perdido. Vamos então para o terceiro ponto. Terceira coisa que a gente precisa aprender sobre a salvação é a aplicação dela, como a salvação ocorre na vida da gente. Como a salvação acontece? Nós vimos basicamente que o que é a salvação? É o processo de Deus restaurar em nós aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. E não só restaurar, mas adicionar algo mais. Porque Deus não nos faz ser como Adão e Eva foram. Deus nos faz ser mais do que Adão e Eva. Porque em Cristo Jesus nós recebemos muito mais coisas que Adão e Eva receberam quando estavam no Éden. Então, a salvação é o processo de Deus de restaurar a nossa vida espiritual. Lembra também que a gente falou na aula passada sobre a Imago Dei, a imagem de Deus no ser humano, no homem? Então, a salvação também é o processo de restaurar essa imagem de Deus no ser humano, que não foi perdida, mas foi danificada. A imagem de Deus no ser humano ela foi danificada, manchada, suja. Mas quando Deus nos salva, Ele nos limpa, nos purifica, nos renova, reconstrói em nós essa imagem danificada. Isso é salvação. A salvação também significa que nós somos perdoados dos nossos pecados. A salvação significa que não há mais condenação para nós, como Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a salvação é de fato um livramento. A salvação conserta, a salvação
ajeita as coisas que deram erradas para nós no passado, que foi o pecado de Adão e Eva, e os nossos próprios pecados no presente, e também no futuro, quando ela impede que nós sejamos condenados, que nós vivamos eternamente longe de Deus, que nós vivamos eternamente em sofrimento por conta dos nossos pecados. Então a salvação nos alcança no passado, no presente e no futuro. Agora, como eu recebo essa salvação? Como eu recebo esse livramento, essa transformação, essa garantia de vitória, essa garantia de vida eterna? Como eu recebo isso? É o que a Bíblia fala aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, e e Romanos capítulo 10, verso 9. O que diz Efésios? A famosa passagem de Efésios. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse primeiro versículo deixa claro que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nenhum de nós, mas é dom de Deus. Então algumas coisas estão muito claras aqui. A primeira delas, nós somos salvos pela graça, ou seja, não é consequência do que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça, ou seja, graça significa favor. É um favor, uma bênção, um presente que Deus nos dá, tá bom? E é um presente tão maravilhoso, é um presente tão perfeito, é um presente tão real, que aquele que enxerga esse presente, que entende esse presente, que sabe quão valioso esse presente é, não tem como negar. Não tem, de forma alguma. Quando ele entende, quando a pessoa entende, não dá para resistir à salvação de Deus na vida da gente. A graça, a salvação do Senhor podem ser resistidas, sim, e muitas vezes são resistidas. Mas por aqueles que não tiveram os olhos abertos para compreender a amplitude, a perfeição e o valor altíssimo da graça. Mas aqueles que reconhecem, aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, esses jamais rejeitam a graça e a salvação do Senhor. Então a graça ou a salvação, ela é um dom de Deus. Segundo, nós recebemos esse dom por meio da fé. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos e colocamos a nossa vida, a nossa devoção, a nossa adoração, o sentido da nossa existência, quando a gente entende que Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é um Deus que existe de fato e de verdade e que quer um relacionamento conosco, e que nós somos pecadores, que precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Então, quando a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós temos fé nele, nós então recebemos a graça de Deus. E a graça de Deus, o favor de Deus, nos traz a salvação. Então, a fé é como se fosse o instrumento. Imagine então que você vai fazer um bolo. Imagine que você tem dotes culinários para fazer um bolo. Você tem aquele trabalho todo para fazer o bolo, o trigo, os ovos, a manteiga, tudo mais. Você vai e coloca no forno. E quando o bolo está pronto, você vai pegar o bolo, mas você pega com as mãos nuas. Se você pegar o bolo assim, na forma quente, você vai queimar suas mãos. Não dá para pegar, para segurar a forma quente do bolo com as mãos limpas, com as mãos nuas. Você precisa de uma proteção, você precisa de um instrumento para poder pegar o bolo, receber o bolo ali do forno. De uma forma muito grosseira, a fé é isso. É o instrumento que nós usamos para receber a graça e a salvação do Senhor. Então, quando nós temos fé em Deus, confiamos em Deus, esse é o instrumento para a gente receber a graça de Deus. E a graça representa a salvação em nossas vidas. Vamos ver mais o que o texto diz. O texto também fala que isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não é consequência de ato humano. Não é originado no ser humano. Mas é o quê? É um dom, um presente de Deus. E o texto do verso 9 vai dizer, não por obras para que ninguém se glorie. Confirmando aquilo que nós já falamos. Ninguém vai para o céu porque mereceu ir para o céu. Ninguém é salvo
Porque fez por onde? Ah, eu fui muito bom, eu não matei, não roubei, não me prostituí, não fumei, não bebi, então eu vou para o céu. Muita gente pensa assim, viu? Muita gente realmente acredita que porque fez algumas coisas boas ou porque deixou de fazer algumas coisas más, vai para o céu. Mas a salvação não é algo que o ser humano conquista por obras, com a sua realização, mas é um dom de Deus. Porque o verso de número 9 diz: para que ninguém se glorie, a glória é somente de Deus. Jonas capítulo 2, verso 9 diz: ao Senhor pertence a salvação. A salvação é dele, ele dá a quem quer, no momento que ele quiser, porque ele é Senhor de tudo e todos. E se ele nos salvou, isso é um grande presente e nós devemos estar eternamente gratos a ele por isso. Nós temos também outro texto que se encontra aqui em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Jesus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja que coisa. O texto de Romanos 10, verso 9, diz que nós precisamos confessar, nós precisamos declarar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor. E Senhor aqui significa que Ele é o nosso proprietário, significa que Ele domina sobre nós, significa que nós respondemos a Ele, significa que Ele governa a nossa vida. Se você reconhece isso, se você aceita isso, então você vai receber a salvação de Deus em sua vida, porque você confessou. E em seu coração, você deve crer que Ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, você deve crer nas verdades bíblicas, você deve crer nas verdades que Deus revelou, porque a fé que nós temos é a fé em uma pessoa, mas essa pessoa é revelada a nós pela Bíblia Sagrada. Então você precisa crer na pessoa, mas também você precisa crer nas verdades acerca daquela pessoa. E onde é que estão essas verdades? Na Bíblia. Então você confessa o Senhor como seu Salvador. Você confessa Jesus como dono da sua vida. E você crê em tudo o que a palavra de Deus diz sobre ele, porque é isso que ele revelou para nós. Além disso, você também precisa se arrepender dos seus pecados. Foi aquilo que a gente mencionou em uma das aulas passadas. A fé, ela sempre anda lado a lado com o arrependimento. Então, se por um lado eu me arrependo, eu reconheço que sou pecador, eu apresento a Jesus, confesso a Ele os meus pecados e digo: Senhor, me salva, me perdoa, me transforma, isso é arrependimento. Por outro lado, eu confio que Ele vai me aceitar, eu confio que Ele vai me perdoar, eu confio nas palavras dEle, eu confio em quem Ele é, eu confio em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz e em tudo que Ele fará por mim. Isso é fé. Então, arrependimento e fé são instrumentos para receber a salvação do Senhor através da sua graça. Então, é assim que a salvação ocorre na vida do ser humano. Vamos então avançar aqui para entender um pouco mais a respeito da salvação. Existe uma cadeia, uma sequência de acontecimentos que mostram para nós como a salvação ela vai acontecendo na vida do ser humano. Nós chamamos isso de Ordo Salutis, que do latim significa a ordem da salvação. Então veja, quais são os elementos ou qual é a ordem da salvação? A primeira coisa que a gente aprende é aquilo que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Diz o seguinte: porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Olha o que está escrito, Efésios 1,4. Deus nos escolheu ou nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. Então veja, uma das primeiras verdades que nós aprendemos sobre a salvação é: a salvação é Deus escolhendo o ser humano. Não é o homem escolhendo Deus. Jesus falou uma coisa muito parecida para os discípulos. Ele disse: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês. Porque na nossa experiência parece que é a gente que vai até Deus, não é?
Ah, não, fui eu que tive vontade de ir para a igreja, fui eu que de repente ouvi uma música, ou ouvi uma pregação, ou ouvi alguém falando de Jesus para mim, me evangelizando, e eu tive vontade então de entregar minha vida a Jesus. Da forma como a gente sente, parece ser assim. Mas a questão é, quem foi que deu essa vontade? Quem foi que colocou o desejo no coração? De onde surgiu esse desejo, essa vontade? Surgiu do nada? Quem foi que proporcionou o momento, a ocasião, para que alguém falasse de Deus para nós? Quem foi que, coincidentemente, nos colocou em um momento exato onde a gente ouviria uma palavra ou um hino e a gente seria tocado por aquele hino e teria vontade de se entregar a Deus? Quando a gente observa direitinho, na verdade foi Deus que planejou tudo isso. Se a gente sentiu, se a gente teve vontade, se a gente ouviu, se a gente viu, se a gente entendeu alguma coisa, foi porque Deus agiu dentro de nós. Aí a gente começou a entender, a aceitar e a desejar aquilo que antes a gente não entendia, não aceitava e não desejava. E tudo isso começa pelo fato de que ele nos escolheu. Nós, que temos fé em Jesus, que somos discípulos de Jesus, fomos escolhidos por ele. E quando foi isso? Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, o mundo nem tinha sido criado. Deus já sabia que o ser humano pecaria e que necessitaria de salvação. E ele, em sua onisciência, já sabia aqueles que creriam nele e aqueles que não creriam nele. Na verdade, ele é que colocou o desejo de crer nele e de não crer nele. Na verdade, de não crer nele é uma consequência do pecado. Mas de crer nele é um desejo que o próprio Deus coloca no coração do ser humano. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então a eleição, o fato de que nós fomos escolhidos, é a primeira coisa que a gente aprende sobre a ordem da salvação. A segunda coisa é que a Bíblia chama, ou a Bíblia fala, que é a regeneração. A regeneração é um segundo processo nesse elo. Eu estou resumindo, tá bom? Um pouco, porque existem outros elementos, mas eu vou colocar aqui o que eu diria que são os elementos principais da ordem da salvação, tá bom? A regeneração. O que é a regeneração? É o novo nascimento. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3. Olha, ninguém pode ver o Pai se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus ou no reino dos céus se não nascer de novo. Se não nascer da água, se não nascer do alto, se não nascer do Espírito, ninguém pode ver o reino de Deus. E o que é o novo nascimento? Do mesmo jeito que nós temos um nascimento natural, nascimento físico, nascimento do nosso corpo, existe uma coisa chamada novo nascimento, que é um nascimento espiritual. Lembra que a gente falou, quando a gente viu a doutrina do pecado, que o ser humano já nasce morto em seus delitos e pecados, mas morto espiritualmente. Então o primeiro nascimento é o nascimento físico, que o ser humano vem vivo em sua vida corpórea, em seu corpo, em seu aspecto físico. Mas é necessário que haja um nascimento espiritual, porque ele nasceu morto espiritualmente. E esse nascimento espiritual, a Bíblia chama de novo nascimento, ou então de regeneração, quando nós somos gerados novamente, só que não no nosso corpo, mas no nosso espírito. Então esse novo nascimento, o que ele faz? Quando o novo nascimento ocorre na vida de alguém, o Espírito Santo de Deus trabalha dentro dessa pessoa. O Espírito Santo de Deus muda os desejos, muda as intenções, muda a capacidade de perceber o mundo ao nosso redor, muda a forma de pensar. A gente chama isso na teologia de metanoia, no grego, que significa mudança de mente, mudar a mente. O Espírito Santo, ele age dentro de nós, ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo. E aí, a gente então pode ouvir o chamado de Deus. Esse é o terceiro passo. O terceiro passo da salvação é o chamado. E o que é o chamado? O chamado é a pregação do Evangelho. O chamado é Deus dizendo para o mundo que precisa ser salvo, que o mundo precisa ser perdoado, que somente em Jesus há salvação. E a gente tem várias passagens que confirmam isso, melhor dizendo. Por exemplo, Romanos capítulo 10
ele vai trazer uma série de entendimentos a respeito disso. O apóstolo Paulo vai fazer perguntas, ele vai dizer, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém vai pregar se ninguém for? Como é que as pessoas vão crer se não ouvirem nada de Deus? Com a pregação, com a proclamação do reino, da mensagem, da verdade, está acontecendo um chamado. Então, toda vez que o evangelho é pregado, toda vez que o evangelho é disseminado, é proclamado, o ser humano está ouvindo o chamado de Deus. E esse chamado é externo, ou seja, pelo ouvido, tá bom? Porque Deus quer que a pessoa seja salva. Deus ordena que o ser humano se arrependa dos seus pecados. Então, o meio para isso é a pregação da palavra, do evangelho, da revelação de Deus. Há um chamado externo que vem pelos ouvidos, ou por alguma outra forma de contato, porque às vezes a pessoa pode, por exemplo, ter uma deficiência auditiva. E eu falo isso porque alguém já perguntou isso, mas espera aí, se tem que ouvir, então quer dizer que quem tem deficiência auditiva não pode ser salvo? Não. A gente usa ouvir porque é o termo bíblico, mas a ideia é, deve haver contato entre a pessoa e o evangelho. Esse contato pode ser um contato através da audição, ouvindo. Esse contato pode ser um contato através da leitura. Às vezes a pessoa lendo a Bíblia é convertida naquele momento, ou então através de um testemunho a pessoa vê alguma coisa, vê uma cura, vê um milagre, vê uma libertação demoníaca, vê alguma coisa e aquilo toca o coração dela e ela começa a compreender as verdades espirituais. Começa, né? Porque não dá para compreender tudo só a partir de um momento. Ou então uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência visual, ela não consegue ver, mas ela, por exemplo, ela consegue ler, ela consegue de alguma maneira se comunicar. Então não importa a forma, necessariamente. O que importa é que o evangelho verdadeiro seja comunicado à pessoa. E a pessoa, entrando em contato com aquele evangelho, ela vai entender. Ela vai entender e ela vai aceitar. Mas isso somente se o Espírito Santo regenerou ela antes, trabalhou no coração dela antes. Esse regenerar a gente também chama de chamado interno, tá bom? Há discussões, alguns teólogos não acreditam bem nisso, não acreditam que a regeneração e o chamado interno sejam exatamente a mesma coisa, eles acreditam que são dois processos diferentes, muitas vezes, mas alguns acreditam que sim. O chamado interno é Deus falando dentro do coração do homem. E esse chamado é irresistível. E esse chamado, quando o ser humano é captado por ele, esse chamado leva o ser humano a se converter ao Senhor. Então veja, há a escolha de Deus, a eleição, há a regeneração, há o chamado externo, que é quando a pessoa ouve a palavra, e interno, quando o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e há ainda mais alguns passos. Há o outro passo que a gente chama de justificação. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1, vai falar a respeito de justificação. Nós até já lemos esse versículo na aula passada, mas eu quero ler aqui de novo para vocês. Olha o que diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois da eleição, da regeneração, do chamado, você vai encontrar a justificação. A justificação é o fato de Deus nos declarar justos. Como assim, pastor Gadiel? Lembrem-se, nós estávamos totalmente depravados pelo pecado. Lembrem-se, nós fomos manchados pelo pecado. E porque nós fomos manchados pelo pecado, nós éramos injustos, imperfeitos, pessoas que não podiam ter um relacionamento com Deus. Deus ele precisa fazer alguma coisa para poder se relacionar conosco, para que a gente possa se relacionar com Ele. E uma dessas coisas é o que a Bíblia chama de justificação. Deus só se relaciona com justos, porque Deus é justo. Então, como é que eu e você podemos nos tornar justos, já que nós somos pecadores? Para nós é impossível. Mas Deus, ele, por causa de Jesus, nos declara justos, ele nos considera justos,
Porque ele olha para Jesus e vê, meu filho morreu por esse povo, meu filho se sacrificou, meu filho deu a vida, meu filho abriu o caminho da salvação para os seres humanos, então tudo que meu filho foi, eu coloco sobre aquele que tiver fé. É como se Cristo Jesus fosse uma vestimenta. Cristo Jesus é como se fosse as vestes da justiça, as vestes da santidade, as vestes da salvação. E Cristo é colocado sobre nós. Nós vestimos Cristo. Nós vestimos as vestes da justiça. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais aquele pecador, aquela pecadora que está distante dele, mas ele vê o seu filho perfeito. Ele vê tudo que seu filho fez, então ele nos considera justos. E é assim que eu e você podemos ter um relacionamento com Deus. Porque Deus não olha pra gente e vê pessoas distantes dele, não. Mas ele olha pra gente e vê pessoas reconciliadas com ele. Por isso que o texto diz, nós temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos, mas por causa do que Jesus fez na cruz, nós temos paz com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz com Deus. E isso a Bíblia chama de justificação. O ato de Deus nos declarar justos e nos aceitar em sua presença, nos aceitar em sua família. Ele nos declara como justos e assim a gente pode ter um relacionamento com ele. O outro passo dessa cadeia de salvação é o que a Bíblia chama de santificação. E a gente já falou um pouco sobre santificação, mas o que é a santificação? É o processo de Deus ir nos transformando, nos moldando cada vez mais para sermos parecidos com Jesus. Nós somos pecadores e o pecado ele não sai da vida da gente de uma hora para outra. O que sai da vida da gente a partir da salvação ou da regeneração é a escravidão do pecado. É como se a gente tivesse aprisionado com correntes e quando Cristo nos salva, quando nós nos entregamos a Jesus, essas correntes são quebradas. Mas as correntes ainda deixaram marcas. Essas marcas são um pecado na vida da gente. Então a gente ainda tem marcas de pecado. Nós ainda somos pecadores em um sentido. Mas por outro lado, nós também estamos deixando de ser pecadores. Estamos sendo santificados. Estamos sendo melhorados, consertados, aprimorados. Estamos sendo construídos do mesmo jeito que você constrói um edifício, um prédio, andar por andar, parte por parte. Nós estamos sendo edificados, construídos por Deus, melhorados, aperfeiçoados. Essa é a linguagem bíblica. E isso a Bíblia chama de santificação. Isso acontece depois desses outros passos que a gente já viu. E por fim, meus irmãos, mas não menos importante, acontece o que a Bíblia chama de glorificação. O que é a glorificação? A glorificação é o que a Bíblia fala que acontecerá conosco depois de tudo, quando Cristo voltar, quando houver novos céus e nova terra. Inclusive a gente vai ter uma aula específica sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, o juízo final, a ressurreição dos mortos. Tudo isso a gente vai falar, tá bom? Em uma aula específica antes de acabar o curso de membresia. Mas o que é a glorificação? A glorificação é quando nós estaremos revestidos de perfeição, de incorruptibilidade, como o apóstolo Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e como ele escreve também com outras palavras em outras passagens. E nós, quando Cristo voltar, seremos revestidos de glória, a mesma glória que esteve sobre Jesus, no sentido de que ele foi glorificado, no sentido de que ele ressuscitou, no sentido de que ele foi visto como o primeiro daqueles que viriam depois dele. Essa glória também será nossa. Nós um dia seremos ressuscitados, nós um dia não teremos pecado nenhum, nós um dia seremos perfeitos, nós um dia seremos como Cristo é. A gente só não vai ser Deus, mas nós vamos ser seres humanos glorificados assim como Jesus. Em um estado de glória, em um estado de perfeição, em um estado de totalmente acabados, perfeitos, em um estado até maior do que Adão e Eva eram antes de pecar. Nós seremos glorificados. Então, isso ainda vai acontecer na vida da gente. Em um certo sentido, isso já aconteceu em Jesus. Porque Jesus já foi glorificado, essa glória também é compartilhada conosco. Nós participamos da glória de Jesus. Mas de maneira prática, de maneira plena, isso vai acontecer no futuro ainda. Então veja, tudo isso que a gente falou aqui são processos do que a Bíblia chama de salvação. Então veja, salvação não é só levantar a mão e dizer eu quero Jesus.
Isso pode ser uma evidência de salvação, e às vezes nem é, porque às vezes não é sincero, não é verdadeiro. Mas salvação é um processo que começou lá na eternidade, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, antes mesmo de Deus criar os céus e a terra. O Cordeiro, como diz João capítulo 1, já havia sido morto antes da fundação do mundo. Perdão, isso está escrito em Apocalipse. Mas João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que já havia sido morto antes da fundação do mundo, ele mostra que a salvação é um projeto que já está na mente de Deus, olha, há muito tempo, mas que está sendo colocado em prática agora, no tempo, nesta realidade, na minha e na sua vida. E veja que é um processo glorioso, é um processo que só alguém muito poderoso pode fazer. É um processo que realmente transforma a vida das pessoas. E aqui a gente vai para o nosso último ponto. É um processo que não pode ser revertido. É um processo que não pode ser interrompido. É um processo que não pode começar e não terminar. É um processo que não pode começar e depois voltar atrás. Não. É como o nascimento. Você nasceu, não foi? Tem como você desnascer? Como disse Nicodemos, voltar à barriga da sua mãe? Não tem. É impossível. Imagine, por exemplo, uma borboleta. Antes de ser uma borboleta, ela é uma lagarta que passa por um processo de estar dentro de um casulo, um processo de metamorfose. E depois que ela sai do casulo, ela se transforma numa linda borboleta. Tem como ela voltar a ser uma lagarta? Não tem como. A mesma coisa é a salvação. O processo de salvação, uma vez iniciado, ele não é nem interrompido e ele não é neutralizado. E a gente vai ler passagens bíblicas que deixam isso claro. Por exemplo, João capítulo 10, versos 28 e 29, diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus falando sobre as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, Jesus diz. E eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. O que é perecer? Perecer é ser destruído, perecer é ser condenado, perecer é estar num caminho de destruição, de condenação, num caminho sem volta. Perecer é isso. Elas, as ovelhas de Deus, e óbvio que ele não está falando de animais, ele está falando dos seus filhos, dos seres humanos, que ele carinhosamente chama de suas ovelhas. As ovelhas não são condenadas, as ovelhas não se perdem, as ovelhas não são destruídas, as ovelhas jamais perecerão. Por quê? Porque ele dá a vida eterna a elas. E olha aqui, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Isso é uma promessa de Jesus. Se você se torna ovelha, se você se torna um discípulo, uma discípula de Jesus, você pertence a Ele. Você jamais deixará de pertencer a Ele. Você jamais será destruído ou destruída. Você jamais perecerá e será condenado, porque você pertence a Jesus e ninguém pode arrancar você das mãos dele. É isso que a Bíblia ensina. Quer ver outra passagem também que reforça essa ideia? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Em algumas passagens, ou melhor, em algumas versões mais antigas, é dito: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, é fiel para completá-la. Essa passagem deixa muito claro, se você ler o contexto, que a boa obra é Deus transformando a vida do ser humano. É Deus iniciando o processo de salvação na vida do ser humano. É Deus que começou a agir no ser humano. E o que é que Paulo diz? Olha, aquele que começou uma obra, a boa obra, não qualquer obra, a boa obra na vida de vocês, ele é fiel. Ele é capaz, ele permanece, ele seguirá até o fim, ele é fiel para completá-la. Veja que coisa. Aquele que começou a salvação na vida da gente, ele vai terminá-la, ele vai completá-la. Porque nós, em um certo sentido, já fomos salvos a partir do momento que o Espírito Santo entrou na vida da gente, que fomos regenerados, a partir do momento que ouvimos o chamado e respondemos a esse chamado com fé e arrependimento, já fomos salvos.
Em outro sentido, nós estamos sendo salvos, porque a gente ainda está num processo de transformação. Mas em outro sentido, nós ainda seremos salvos. Por quê? Porque esse processo um dia vai acabar, vai terminar e vai ser perfeito na vida da gente. Vamos ser perfeitos, vamos ser completos. E a Bíblia diz que aquele que começou, ele é fiel para terminar. Deus não começa uma coisa e deixa ela inacabada. E o ser humano, escute isso, não tem poder para impedir a ação de Deus quando quer salvar alguém. Não tem, não tem. Então isso, meus irmãos, nos dá a certeza da nossa salvação. Nos dá a certeza de que se nós somos discípulos de Jesus, essa salvação, ela é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não porque depende de mim, não porque depende do meu esforço, não porque depende da minha fé, não porque depende do meu arrependimento, não porque depende da minha constância, porque se depender de tudo isso, a gente vai perder. Se depender da nossa constância, se depender da altitude da nossa fé, se depender da nossa capacidade, se depender da nossa fidelidade, a gente vai falhar o tempo todo com Deus. Mas se depende de Deus, e se Deus é fiel e não pode falhar, e se Deus é perfeito e poderoso para fazer aquilo que Ele quer fazer, então há uma segurança para mim e para a sua vida, e a gente pode ficar tranquilo nisso. Agora, duas coisas antes da gente finalizar. Isso não quer dizer que a gente não vai passar momentos de afastamento de Deus. Nós vamos passar por momentos em que a nossa fé vai estar enfraquecida, em que a gente algumas vezes vai se entregar ao pecado. A gente vai passar por momentos em que vai parecer que a gente não é de Deus, que a gente não pertence a Deus, que até a gente mesmo vai ter dúvidas. Será que eu me converti mesmo? Será que de fato eu sou filho ou filha de Deus? Será que de fato isso que eu estou vivendo é verdade? Porque não parece, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, eu não estou observando a transformação. A gente vai ter esses pensamentos e isso só acontece porque o pecado ainda existe na vida da gente. Mas esses momentos são simples momentos. Podem durar algumas semanas, alguns meses ou até alguns anos, mas em algum momento eles acabarão. Em algum momento sua fé será renovada, em algum momento a sua confiança aumentará, em algum momento o Espírito de Deus vai trazer você de volta, ainda que você vá para longe. Porque Deus é fiel para completar. E ainda que a gente se afaste, Ele vai até nós. Ele vai até nós. Então, você pode passar sim por momentos de afastamento, por momentos de desvio, mas se você é um verdadeiro filho e uma verdadeira filha de Deus, você voltará. Essa é a segunda coisa. Alguém pode perguntar, mas pastor, se a salvação é tão certa, é tão segura, não dá para perder, como é que a gente vê pessoas entrando na igreja e saindo da igreja? Como é que eu mesmo já tive vontade de sair da igreja? Ou até mesmo já saí. Como é, pastor, que a gente vê pessoas que eram crentes e deixam de ser, que acreditavam tanto, que tinham uma fé, que falavam, pregavam, cantavam, faziam e aconteciam, mas simplesmente deixaram de ser? E a resposta é essa, meus irmãos. Eu vou finalizar lendo uma passagem aqui da carta de João. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. A resposta a isso, meus irmãos, é que aquela pessoa que foi e deixou de ser, na verdade, nunca foi. Aquela pessoa que foi e deixou de ser, na verdade, parecia que era verdadeiro. Parecia que tinha sido transformado. Parecia que tinha tido um encontro com Cristo. Mas, na verdade, não teve. Era apenas aparência, mas a gente não conhece o coração. Era apenas aparência, mas a gente não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Isso Deus sabia. Então, para a gente parecia verdadeiro e até para a pessoa pareceu também por um tempo. Mas se ela saiu, se ela se afastou, se ter abandonou o evangelho, deu as costas para Deus e nunca mais voltou, é a prova de que ela nunca nasceu de novo, de que nunca ouviu o chamado do coração, pode até ter ouvido o chamado do ouvido, mas não o chamado do coração, o chamado da alma. É a prova de que essa pessoa nunca foi verdadeiramente santificada, justificada e glorificada, como a gente viu, na forma como a gente viu agora há pouco. E qual é a passagem bíblica que prova isso? Grave bem esse texto, porque se você ouviu o contrário do que eu estou dizendo, e tem pessoas que acreditam que dá para perder sim sua salvação, quando você olhar para esse texto você vai perceber, é verdade, o pastor Gadiel tinha razão. Olha o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, ou não eram dos nossos.
porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos dos nossos. Então veja, você vai encontrar pessoas que em alguns momentos estarão no meio dos crentes, estarão na igreja, estarão no evangelho, mas não são verdadeiros cristãos. Pode parecer. E elas saem, elas se afastam e nunca mais voltam. Essas pessoas nunca foram verdadeiros discípulos. Por isso, pode parecer que perdeu a salvação, mas não é que perdeu a salvação, é que nunca a teve. Entendeu? Então a salvação não se perde. A salvação é nossa segurança. Às vezes a gente pode se enfraquecer, às vezes a gente pode até se distanciar, sair da igreja. Mas se somos verdadeiros, vamos voltar. Se somos verdadeiros, o Senhor vai nos achar. Se somos verdadeiros, Ele vai terminar a obra que Ele começou na vida da gente. Amém? Então, meus irmãos, tinha muitas mais coisas para a gente falar sobre salvação, muitas outras passagens e muitos outros detalhes que eu tive que cortar, tive que resumir. Talvez eu possa até, justamente tentando resumir, ter sido impreciso em alguma coisa que eu falei. Mas eu acredito que, no geral, é isso que é o suficiente para a gente entender sobre a salvação. Veja que obra maravilhosa, veja que coisa belíssima o Senhor fez e ainda está fazendo por nós. É por isso que nós o adoramos. É por isso que nós o servimos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o adoramos, nós o reverenciamos, nós o louvamos porque Ele nos salvou. E Ele garante que Ele é fiel para que nós permaneçamos nessa salvação. Amém? Se você tinha alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui abaixo. Ou então fala lá no grupo fechado, né, do curso de membresia e a gente vai responder a você. Que Deus nos abençoe. A gente se vê na próxima aula. A gente está chegando no finalzinho desse tema, né? O que um discípulo deve saber. Tá bom? Uma última palavra que eu queria dar antes da gente encerrar. Esse curso de membresia não pode ficar só na teoria. Você deve colocar em prática na igreja aquilo que você aprende aqui. Então você, principalmente se você é um novo convertido, não falte os cultos. Esteja presente nos cultos da semana, do fim de semana, na escola dominical. Você utilize as ferramentas que Deus deu para você aumentar a sua fé. Porque faça isso. Porque virão tempestades, virão dificuldades. E você deve aproveitar os momentos em que as coisas estão boas para você se fortalecer. Para nos momentos em que as coisas ficarem difíceis, você possa usar essa força que você desenvolveu nos momentos bons. Então leia a Bíblia, ore ao Senhor. Converse com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus na igreja. Interaja. Mas faça isso, desenvolva, coloque em prática tudo aquilo que a gente está vendo aqui. Tá bom? E é até uma responsabilidade que você tem, porque se você é membro ou quer ser membro de uma igreja, você não pode estar ausente da igreja, você não pode estar distante dos irmãos, você não pode deixar de colocar em prática na sua vida particular aquilo que você aprende na igreja. Então, isso faz parte de desenvolver a nossa salvação. É isso que Paulo fala na carta aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós devemos fazer isso. Então, que o Senhor em Cristo nos abençoe. Tenha uma ótima semana e qualquer dúvida pode falar aqui nos comentários ou então lá no grupo, tá bom? Não esqueçam de colocar os seus nomes, tá bom? Para eu saber quem participou, quem conseguiu acompanhar essa aula. Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula semana que vem. Fiquem na paz.